Uma testemunha provavelmente acompanhou tudo o que aconteceu, mas será que ela é confiável? A polícia diz que sim. Vem comigo que o caso de hoje é da Rhonda Boggs. Sexta estranha com gente esquisita. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, eu sou a Thaís Rory, onde eu conto casos de histórias reais, criminais, casos estranhos aqui no canal algumas vezes por semana. Esse caso é bem complexo, daria sim para ser um enredo de filme, porque tem reviravoltas nele. Eu assisti 2 documentários dele, um documentário bem antigo e um documentário mais atual. O caso de hoje é da Rhonda Boggs. Rhonda Gayle Jordan nasceu dia 15 de janeiro de 1964 em Ohio, nos Estados Unidos. Ela amava a família e os amigos. Ela era a irmã mais nova, ela era muito apegada à irmã dela chamada Kim. As duas faziam coisas o tempo todo, eram melhores amigas. E ela também tinha muito contato com as crianças da família, então ela cuidava de uma sobrinha de 13 anos de idade chamada Elizabeth e elas tinham bons momentos juntos. Ela não via a Rhonda como se fosse uma babá que estivesse cuidando dela. Ela via como se fosse uma irmã mais velha, porque elas brincavam de pintar unha, de maquiagem, de desfile, de modelo. Era bem assim. A Rhonda, ela era uma moça, assim, e se tornou uma mulher que ela gostava muito de roupas bonitas, de maquiagem bem feita, de joias. Então, ela estava sempre bem maquiada, né? Então, quando lembram da Rhonda, lembram dela de joias e de maquiagem, que era algo que ela gostava muito. Bom, conforme os anos foram passando, ela conheceu um homem chamado Dave, e Dave era tipo o cara que ela sentia atração. Ele era um roqueiro, ele fazia parte de uma banda, só que era cidade pequena, né? Então, banda de cidade pequena. Ela gostou dele, ela acompanhava sempre nos shows, eles se apaixonaram e se casaram. Eles se casaram em 1998, eles tiveram uma filhinha chamada Amanda, e aquela filhinha, gente, era o amor da vida da Rhonda. Ela era uma super mãe também, então ela sempre estava com a menininha, sempre fazia coisas juntas, né, para criar laços mesmo. Ela gostava muito, você percebia, as pessoas percebiam que ela gostava de ser mãe, mas não só ser mãe para cuidar, mas sim para interagir também e ajudar a brincar com a criança e tal. A Amanda, na época que aconteceu tudo, tinha 2 anos de idade e a Rhonda estava com 38 anos. A Amanda gostava muito daqueles caderninhos de desenhos para colorir, né? As crianças gostam muito disso. Então ela coloria com o giz de cera dela. E essa informação eu vou usar mais um pouquinho aqui pra frente. Rhonda era quem trabalhava em casa e quem sustentava a casa. Ela trabalhava em um escritório, ela era super organizada. Essa história aconteceu em 2002, 20 anos atrás, e ela já tinha aquele esquema de planner, sabe? Que hoje está muito na moda. Então, ela era super organizada. O que ela ia fazer e o que ela tinha feito estava anotado lá. Quando ela casou, ela ainda continuou indo com Dave nos shows e tal, só que ela engravidou, ela teria um bebê, ela queria uma vida de casada mesmo. E ela queria muito que o Dave mudasse, sabe? Que ele ficasse em casa, que ele arrumasse um emprego fixo, que ele parasse de ir nos bares. Ele bebia muito, gente. Todo dia ele estava no bar. Ela imaginou, como tantas outras mulheres fazem, depois do casamento e depois da bebê chegar, as coisas iam mudar. Só que infelizmente não mudaram. Bom, mesmo depois de casada, ela continuou ajudando a banda. Então eles tinham um quartinho pequenininho lá na casa, onde o pessoal da banda, eles se juntavam e tocavam lá. Os ensaios aconteciam lá. Então era 29 de abril de 2002, era uma segunda-feira, a Rhonda não chegou pro trabalho. E como ela era uma mulher super responsável, com certeza acharam aquilo estranho, ela nem avisou que não ia trabalhar. Não conseguiram contato com ela. Um amigo dela, então, do trabalho, fez o caminho do trabalho até a casa dela. De repente, sei lá, o carro quebrou, ela estava no meio da estrada, alguma coisa aconteceu. Quando ele chegou na casa dela, bateu na porta, ninguém atendeu, só que o carro da Rhonda estava lá fora. Então, ele imaginava que ela estivesse dentro de casa. Então, o que ele fez? Ele ligou para a polícia. Ele não poderia, de repente, chegar e invadir a casa da amiga, né? Quando os policiais chegaram, eles viram que, assim, não tinha nada de estranho. Aparentemente, estava tudo bem.
também, estava tudo fechado. Chamaram ela, ela não atendeu, até que viram uma movimentação nas cortinas da janela ali da frente e viram a filhinha dela, a Amanda, mexendo nas cortinas. Então conseguiram abrir a porta, entraram, a menininha estava chorando, estava triste e ela estava apontando para a cozinha. Quando chegaram lá na cozinha, a Rhonda estava caída no chão, tinha uma poça de sangue. E assim, claro que aquilo lá foi uma cena de crime, mas nem imaginaram como aquilo tinha acontecido, porque não dava pra saber, sabe, assim. Fizeram, ligaram pra emergência pra ver se dava pra salvá-la. Enquanto isso, os policiais já viram que a casa estava uma bagunça. Então, assim, as gavetas estavam abertas, a TV da sala estava ligada, as luzes estavam apagadas, gavetas estavam reviradas, a bolsa dela estava em cima da bancada da cozinha, estava aberta. Com certeza tinham levado algumas coisas, os instrumentos da banda estavam faltando, então sim, tinha acontecido um roubo sim. Os policiais perceberam que não havia sinais de arrombamento, então era alguém que ela conhecia, que ela deixou entrar em casa. Uma coisa que aconteceu antes, né, desse dia fatídico foi que a irmã dela, as duas sempre mantinham contato, então as duas sempre estavam almoçando juntas, coisas do tipo, elas se falavam todo dia. A irmã dela tinha um anel de ouro e ela deu esse anel para a irmã acabou derretendo e fazendo um par de brincos. Ela até mostrou, né, em um desses almoços, olha, eu fiz esse par de brincos, que lindo, tal, vou até deixar aqui na minha bolsa, quando precisar usar, eu tô com ele, eu vou usá-lo. O que os policiais perceberam, que foi uma cena muito triste, é que as folhas de colorir da Amanda estavam lá na cozinha, também misturada ali com sangue. Então eles acreditavam que aquilo aconteceu com a Rhonda, provavelmente a Amanda até presenciou, e ela ficou o tempo todo lá com a mãe, brincando perto da mãe, interagindo perto da mãe, sem entender o que tinha acontecido. Quando os paramédicos chegaram e viram que não tinham mais o que fazer, mexeram no corpo dela e aí encontraram uma faca que estava embaixo do corpo dela, que foi o que ocasionou tudo aquilo. A faca era dela mesma, né? Então você via ali em cima da pia um conjunto de facas e tiraram ela de lá. Foram 19 golpes que ela recebeu, então no pescoço, na cabeça, no ombro, na perna, no corpo inteiro, foram 19. Os policiais então entraram em contato com a família da Rhonda. O pai da Rhonda ligou para a irmã, para Kim. O mundo da Kim desabou, né? E imediatamente ela foi até a casa dela entender o que estava acontecendo. Os policiais então perguntaram para ela, né, já que era irmã e que era a melhor amiga, se ela tinha inimigos, se alguém poderia ter feito aquilo com ela. Ela disse que não, que ninguém faria aquilo. Ela não gosta do cunhado dela, né, chamado Dave, mas assim, ela não gosta por outros motivos, porque a Rhonda disse que achava que ele estava traindo-a, então umas coisas assim que ela não gostava, mas não achava que ele poderia chegar a tanto. No entanto, os policiais já falaram, poxa, pode ser que sim, né? Então, vamos lá, vamos atrás do Dave Boggs. O Dave, gente, ele estava preso quando aconteceu tudo isso. Ele teve lá um problema de pensão alimentícia, ele não pagou a pensão de um filho de outro casamento, e por isso que ele ficou 2 semanas preso, e coincidentemente ele tinha acabado de ser solto ali naquela segunda-feira. Só que os policiais determinaram, o legista determinou, que o que aconteceu com ela aconteceu no domingo, né? Ela estava ali horas, passou a madrugada inteira ali daquele jeito com a filhinha dela acompanhando. Mas será que ele pagou alguém para fazer aquilo? Poderia ser, né? Quem disse que a Rhonda sabia que o casamento estava acabando, eles não estavam num relacionamento legal, ele não mudou do jeito que ela queria, né? Que ela queria um marido que a apoiasse, então ela já estava verificando advogados para pedir o divórcio. Nesse meio tempo, a Rhonda, que tinha feito um seguro de vida para ela, né? Afinal, ela tinha uma filha, então ela era super organizada, ela tinha que pensar nisso. O beneficiário era o esposo dela, só que um tempo antes, quando as coisas já não estavam mais legais, ela mudou. Então, ela deixou como beneficiário a mãe dela, que é muito mais do que justo. Kim, ela ficou responsável, né, por cuidar do funeral e do enterro da irmã, de comprar roupa, essas coisas. E aí o que ela queria é que a irmã fosse
enterrada com os brincos, né, que eram tão especiais assim para as duas. Só que ela não achou, ela disse que revirou a casa, ela revirou a bolsa, que sabia que a irmã tinha falado que deixaria lá, e ela não encontrou os brincos. Algumas coisas dela, né, também tinham sumido, como cartões dela, dinheiro, então tinham revirado a bolsa e levado as coisas embora, provavelmente os brincos foram juntos. Bom, a polícia descartou o marido como suspeito, os assistentes sociais e todo mundo, assim, estavam tristes, né, porque a Amanda provavelmente viu tudo aquilo acontecer. Então, entrevistando ela várias e várias vezes, ela citava o mesmo nome, tio Nick. E ela falava, gente, tio Nick machucou a mamãe. Quando foram perguntar pro Dave quem era tio Nick, ele falou que ele tinha um primo chamado Nick, todo mundo chamava de Nick, que ele frequentava a casa deles, ele estava sempre lá. Ele gostava da banda, então ele sempre apoiava a banda e estava na casa deles sempre. A Amanda conhecia. Foi o tio Nick, né? Só poderia ser. Para vocês terem noção como isso foi importante no caso, como eles acreditaram em uma menininha de 2 anos de idade. Tem até um caso aqui que eu falo de um menininho de 3 anos, que ele conta toda a história do que aconteceu, né? E mesmo assim, mesmo todo mundo acreditando que ele falou a verdade, a promotoria escondeu isso, né? Esse caso, ela só tinha 2 anos, gente. 2 anos eu não confio muito, não. Eu acho que fantasia demais mesmo. Mas, enfim. Os policiais acreditaram. Tinha realmente alguém chamado tio Nick. Essa notícia depois foi até pra imprensa, porque a menininha, ela foi tratada como heroína porque ela resolveu o caso da mãe dela, né, gente? Olha só pra vocês verem. Enfim, foram atrás do tio Nick. Então, no dia seguinte que isso aconteceu, foram entrevistá-lo. Ele disse que ele tinha passado em bares a noite inteira, ele também tinha essa vida desgrenhada aí, passou a noite em bares, em 2 bares, ele tava bêbado pra caramba, chegou em casa, brigou com a esposa, ficou no sofá e dormiu lá mesmo. Ele chegou em casa 1h da manhã e a esposa disse que isso realmente era verdade. Então eles pegaram a camiseta que ele estava usando no dia anterior, né, que foi quando tudo aconteceu, e falaram, olha, a gente vai levar ele então pra delegacia pra interrogar ele lá, tudo bem? Tudo bem. A esposa chamada Debbie até perguntou, olha, eu preciso chamar algum advogado? Não, tá tudo bem, não precisa chamar nada. E ela acreditou. Foram 10 horas de interrogatório. Ele estava cansado pra caramba, né? Então, eles fazem isso mesmo pra cansar a pessoa. Ele falava que era inocente, os policiais não acreditavam. Fizeram o teste do polígrafo nele e ele não passou nesse teste. E aí ficaram falando, foi você, foi você. Até que ele confessou, né? Ele falou, tá, realmente, eu bebi muito, eu não lembro, mas se vocês estão falando, então fui eu. Então, fui eu que fiz tudo isso. E aí ele contou que por volta de 11h30 da noite, ele telefonou pra Rhonda, né? Todo mundo sabia que ela estava as 2 semanas sozinha, sem o marido. Muitos amigos dele apareceram lá na casa dela, ajudando a cortar grama, a consertar alguma coisa quebrada, né? Já que ela ia ficar sozinha. E ele telefonou pra ela 11h30 da noite, ele chegou na casa dela, fez avanços, e aí ela recusou, aí ele ficou bravo e fez o que fez. As evidências não mostravam exatamente que o que ele disse que fez era igual à cena encontrada, né? Só que assim, ele confessou, então tá tudo bem. Ele foi preso e iria a julgamento. Ele confessou que, além de beber muito, né, nos 2 bares, ele também fez uso de drogas ilícitas. Às 5h da manhã, ele ligou então para a esposa e falou, olha, estou autuado, eu estou sendo acusado de ter tirado a vida dela e eu acabei confessando, né? Eles falaram que fui eu, então fui eu. Se o júri considerasse ele culpado, ele estava correndo o risco de receber a pena de morte. Aí ele foi acusado, né, de ter tirado a vida dela. Todo mundo virou as costas para ele, né? Porque, cara, o que você fez, né? Ninguém deu apoio. A única pessoa que não desistiu dele foi a esposa, foi a Debbie. E aí ele pediu então para ela contratar um advogado particular. Lá nos Estados Unidos, toda pessoa tem direito a receber um advogado que o governo fornece. Só que assim, né, gente? É claro que o advogado público, ele não vai correr tanto atrás para de repente inocentar alguém como se fosse um advogado particular. Só que se você contrata um advogado particular, todos os custos você tem que pagar também. Então, por exemplo, se no julgamento você precisa de um psiquiatra para avaliar a pessoa, esse psiquiatra, ele é pago pelo governo. Só que se você tem um advogado particular, então você pode contratar um médico particular para fazer um laudo ou para ir lá testemunhar, né? Se você tem dinheiro
para um advogado, eles consideram que você tem dinheiro para toda a investigação que acontece posteriormente. E foi aí que, contratando um advogado, a advogada dele, chamada Diane, disse que acreditava sim que ele era culpado, só que conforme foi visitando, conversando com ele, começou a pensar que, poxa, ele poderia sim ser inocente. Então ela contratou um detetive particular, né? Como eu falei para vocês, a esposa teve que pagar, então ela foi vendendo tudo que ela tinha, né? Ela vendeu o imóvel que eles tinham, e até que eles basicamente não tinham mais onde morar, não tinham móveis, não tinham nada, tinham só um quartinho com uma cama e um colchão. Todo mundo virou as costas para eles. Ele só poderia ser solto sob fiança, com uma fiança de $1 milhão, então é óbvio que eles não tinham, ele continuou preso esperando a data do julgamento. Então esse detetive particular, ele começou a seguir os passos do Nick daquele dia. Então ele foi até o campo de golfe, falou com as pessoas que ele jogou, enfim. Aí depois ele foi para um bar à noite. Todo mundo viu que ele estava no bar até as 10 horas da noite. Saindo desse bar, ele foi para um outro bar. Então ele ficou nesse bar das 11 horas da noite até 00:30. E aí ele foi para casa e chegou em casa. Então esse horário que ele estava no bar, gente, não bate com o que ele falou, porque ele disse que o crime aconteceu 11:30 da noite, só que nesse momento as pessoas viam que ele estava no bar. O detetive viu o relatório, né, de ligações do celular dele. Ele disse que tinha ligado para Honda, lembra, antes de ir lá na casa dela. Essa ligação nunca existiu. A única ligação que existiu foi quando ele ligou para a esposa e eles já começaram a brigar ali no telefone antes dele chegar em casa. E aí, gente, outra coisa confirmava para que o Nick fosse inocente. Os cartões de crédito dela tinham sido roubados e os cartões estavam sendo utilizados enquanto ele estava preso. Então não poderia ser ele. Perguntaram então por que ele confessou, né? Aí ele disse, falou, poxa, eu tava cansado, eu tava em interrogatório de 10 horas, eu tava muito exausto, e aí eu acabei confessando. Quando eu não passei no teste de polígrafo, porque provavelmente eu não passei porque eu estava muito cansado mesmo, eles falaram que o pior poderia acontecer comigo, sabe? Então eu acabei confessando, né, achando que as coisas não iam ficar tão ruins. E aí, só que aí tinha um porém. A polícia tinha certeza que ele era o culpado, só que a promotoria não. A promotoria, né, é quem iria acusar e quem que iria levar isso pro julgamento. Só que a promotoria não acreditava que ele era culpado mesmo. Acreditavam sim que ele era inocente. Eles telefonaram para um agente especial e pediram para esse agente começar a investigar o caso. Então eles começaram a fazer isso, né? Esse detetive deles chamava Greg Costas e ele disse que ele começou então a investigar os amigos da banda. E aí ele chegou ao guitarrista da banda, que tinha 35 anos de idade, chamava Chris Williams, e também tinha uma vida assim bem desgrenhada. O que ele descobriu? Anos antes ele entrou na casa da Honda e do Dave, tentou roubar os instrumentos musicais para vender. Então assim, ele tem um histórico de arrombamento e roubo bem parecido com o que aconteceu realmente com a Honda. Então eles foram investigar os amigos até que eles chegaram em um homem chamado Bob Cisco, que era amigo ali de todo mundo, e ele disse que na noite que aconteceu aquilo com a Honda, o Chris chegou na casa dele de madrugada e ele estava eufórico, ele estava fora de si. Ele estava inclusive chapado. E o Bob disse que nessa época ele tinha que estar numa casa de recuperação, só que ele não estava. Ele fugiu, pegou o carro do pai dele e fugiu com o carro do pai também. Aí conseguiram a descrição, né, do carro do pai e tal. Descobriram que o Chris, ele vendeu o carro do pai dele por $600 para uma mulher chamada Letícia. Quando chegaram nessa mulher, ela disse que tinha vendido o carro pro ferro velho. E ela disse que estava sabendo, né, da morte que tinha saído aí no noticiário, e ela até desconfiou dele porque as datas batiam, né, como que ele ia vender um carro assim, né, de um dia pra noite e tal. Ela até desconfiou, e ela encontrou dentro do carro, gente, os brincos da Honda, e ela disse que guardou com ela até hoje. Aí eles perguntaram, mas por que você não denunciou? Ela disse, olha, eu ia denunciar, só que quando eu vi que prenderam alguém 1 ou 2 dias depois, então eu imaginei que tudo estava solucionado, só que os brincos eu guardei. Aí quando esse detetive pediu então se poderia ficar com os brincos, né, já que os brincos então seriam uma prova, ela disse que ela já tinha entregado os brincos pro detetive do advogado do Nick.
Então, finalmente, eles foram trabalhar junto, promotoria e defesa, e eles iam juntar o que tinham para tentar provar que o culpado não era Nick era inocente, que o culpado era o Chris. A irmã tinha visto o brinco da Honda e ela confirmou que realmente aquele era o brinco que ela estava procurando e que era o brinco, então, que a irmã tinha acabado de mandar fazer. Então, olha só, nesse ponto, o Nick, ele estava preso há 1 ano, aí ele conseguiu ser solto, só que mesmo assim demoraram mais 2 anos para retirarem a acusação dele. Enquanto isso, eles verificaram a camiseta dele, né, que ele tinha entregado, não tinha nada ali que o incriminasse. Foi encontrada na faca o DNA do criminoso e esse DNA não era do Nick. Aí resolveram então prender o Chris. Quando fizeram o teste do DNA, bateu com o DNA do Chris. O Chris era sim o culpado, além dos brincos terem sido encontrados, né, num carro que ele tinha vendido. Então, assim, com o DNA na cena do crime, gente, é muito difícil dizer que não, né? Então, finalmente, Chris Williams, ele foi a julgamento. Foram dias de julgamento e depois de 5 horas de deliberação, o júri considerou ele culpado. Ele foi condenado à prisão perpétua e poderá pedir a liberdade condicional depois de 48 anos de prisão. Nick Robinson, o tio Nick, que foi preso e acusado injustamente, ele entrou com uma ação contra, né, a polícia, afinal ele ficou lá um tempo preso, e ele pediu um valor de 3 milhões de dólares. Não chegou a ir a julgamento isso, eles resolveram fora do tribunal. Então a gente não sabe quanto que ele recebeu, só que ele deve ter recebido sim alguma coisa. É uma pena, né? O cara bebeu tanto, assim, ele nem sabia o que estava fazendo, e quando disseram que ele fez aquilo, ele acabou confessando o que fez, né? É uma pena mesmo. Ainda bem que a esposa não desistiu dele, porque ele poderia estar preso até hoje e o Chris solto fazendo besteira, né? Enfim. Bom, esse é mais um caso de hoje. Infelizmente, né, a Amanda perdeu uma grande mãe, a Kim perdeu uma grande irmã, por causa de um cara que tinha usado drogas e só queria dinheiro para continuar aumentando o seu vício, né? Uma pena. Um ótimo dia para vocês. A gente se vê então na próxima sexta estreia, tá bom? Mesmo que não seja em uma sexta. Tchau, tchau.